Meus queridos irmãos, membros da ADNGC, Assembleia de Deus, Nova Geração em Cristo, vamos iniciar nesse momento a Escola Bíblica Dominical, lição 6. Falaremos sobre as condições dos gentios sem Deus. Antes dos comentários propriamente ditos, precisamos ter algumas preliminares para direcionar a nossa aprendizagem hoje. A escola dominical de hoje é uma mensagem em que coloca em paralelo duas situações. Compara os judeus com os gentios e, consequentemente, entre os cristãos e as pessoas que não são cristãs. Portanto, é uma lição para nós cristãos que não deve ser transmitida da mesma forma para os não cristãos. Portanto, é uma lição interna, é uma lição para nós. A mensagem de salvação e esperança de evangelização deve ser transmitida a partir desse conhecimento e não desta mesma forma. Ou seja, em outras palavras, não podemos evangelizar, levar a salvação em Cristo Jesus dentro dos princípios ensinados nessa lição da Escola Bíblica Dominical, porque coloca em condições diferentes os não cristãos. É preciso aprender e levar uma mensagem para o não cristão, a mensagem da salvação, uma mensagem de novo nascimento, de regeneração, das promessas divinas, de uma vida eterna com Deus, e não da mesma forma que estamos aprendendo nesta lição da Escola Bíblica Dominical. Postei aí no grupo da igreja o paralelo. De um lado, os judeus e cristãos, e do outro lado, os gentios e não cristãos. Cada um dos tópicos poderá ser acompanhado através da postagem PDF que está no grupo da igreja. O número 1 nos fala sobre a circuncisão no Antigo Testamento. Não queremos demorar muito tempo nem ficar falando sobre circuncisão, que era um hábito, costume, um ritual religioso do Antigo Testamento que não tem nenhuma prática para os dias de hoje. O equivalente à circuncisão do Velho Testamento é sobre o novo nascimento, ser uma nova criatura em Cristo Jesus, a mudança radical que acontece na vida das pessoas que aceitam o pacto da salvação em Cristo Jesus. Em relação aos gentios e os não cristãos, isso equivale, eles não havia um pacto com Deus, não tinham a circuncisão. Os gentios, na época do Velho Testamento, não tinham nenhum pacto com Deus. Isso, nos dias de hoje, no Novo Testamento, os não cristãos, aqueles que não aceitam o plano de salvação em Cristo Jesus, também não têm pacto com Deus. Há uma grande diferença, portanto, entre os judeus do Velho Testamento, que eram circuncidados, ou equivalente aos cristãos no Novo Testamento, que são nascidos de novo, e em paralelo a isso, os gentios do Velho Testamento não tinham pacto com Deus. E os não cristãos de hoje também não têm pacto, não têm acordo, não tomaram as suas decisões de aceitar o plano divino para as suas vidas. A segunda lição: os judeus e os atuais cristãos temos uma elevada ética moral e espiritual orientados pelo único Deus verdadeiro. Os gentios, na época do Antigo Testamento, e as pessoas que não têm os princípios divinos como base de ética e moral,
vive uma vida orientada pelos mais variados deuses, filosofias, éticas sociais e não tem esta ética baseada nas escrituras, nos princípios divinos. Terceiro, a história final, o conhecimento, a esperança e a história final para o cristão, para os judeus no Antigo Testamento e para os cristãos de hoje, é de certeza, vitória, posse da vida eterna. Portanto, há muitas promessas e esperança na história final do homem, da humanidade. Aqueles que não conhecem os princípios cristãos, não seguem as Escrituras, a história final é incerta, é sombria e é preocupante. Isso era a incerteza, a história sombria para os gentios na época do Antigo Testamento. E hoje, para as pessoas que não seguem os princípios de Deus, não têm o hábito de conhecer, por meio da leitura, as promessas da palavra de Deus, ficam cheios de incertezas, de dúvidas e de preocupações. Quarta lição: nós temos ricas esperanças nas promessas da vitória de Deus e do seu povo. Somos enriquecidos por essas promessas, promessas da palavra de Deus, promessas de Deus por meio da sua palavra. Os gentios, as pessoas que não conhecem os princípios cristãos, são desprovidos dessa promessa, são desprovidos desta esperança. Por não conhecerem, não tem perspectiva, não tem esperança. Nestas mesmas lições de paralelo, observamos que o povo do Antigo Testamento, o povo judeu, o povo de Israel, era pactuado com Deus, tinha um acordo com Deus, tinha uma aliança com Deus. Nós também, como cristãos, temos uma aliança com Cristo Jesus. Temos um pacto da nova aliança e decidimos pautar as nossas vidas pelos ensinos de Jesus Cristo. Portanto, em paralelo, as pessoas que não tomam essa decisão de aceitar a Cristo não têm pacto com Deus, não têm filiação, não têm acordo com Jesus Cristo. E isso equivale também à época do texto bíblico, que os gentios não tinham aliança com Deus. Deus escolheu o povo judeu para ser os seus representantes e para isso fez um pacto com o povo. Portanto, essa diferença entre ter pacto e não ter pacto faz uma grande diferença, essa situação de ter ou não ter pacto. A sétima lição: nós, tanto os judeus quanto nós cristãos, somos conhecedores de Deus e herdeiros das promessas dele. A Bíblia Sagrada é rica de lições, é rica de promessas. Conhecemos essas promessas, ensinamos essas promessas, tomamos posse dessas promessas pela fé e somos herdeiros da vida eterna. Somos herdeiros da salvação em Cristo Jesus, somos herdeiros de muitas promessas. Os gentios do Antigo Testamento e as pessoas que não conhecem a Deus e a palavra de Deus estão alienados de Deus e de suas promessas. Alienados, desconhecem, não sabem, não tomam posse. Não há pacto, não há aliança. E aí ficam desprovidos, ficam alienados ou alheios, sem conhecimento. Oitava lição neste paralelo. Os judeus, nós cristãos, somos religiosos e servimos ao único Deus. Os gentios e os que não conhecem, os que não são cristãos, são religiosos e servem a vários deuses. Nós fomos chamados, não foi para servir a Deus, nós fomos chamados para servir somente a Deus.
ou seja, não misturar vários deuses. Os gentios e as pessoas que não têm pacto com Cristo Jesus servem aos mais variados deuses, têm diversas orientações religiosas, são muitos deles politeístas, portanto, há uma grande e gigantesca diferença. Nona lição: promessas, esperanças e confiança. O povo judeu tem, conforme tenho falado desde o início, inúmeras promessas. Com essas promessas, tem esperança da fidelidade de Deus em cumprir com as suas promessas. E isso gera confiança. Há uma grande diferença em você ter promessas, esperar estas promessas e confiar em Deus e nas suas promessas. Aqueles que não têm aliança, pacto, acordo, aproximação, não têm esperanças, não conhecem essa esperança, portanto, tornam-se inseguros e há uma desesperança, há um desespero. Não tem em que sustentar as suas filosofias, as suas teorias, o seu modo de ensinar. 10ª e penúltima lição desta escola dominical, fazendo essas diferenças entre os judeus, ou nós, cristãos, com as pessoas gentílicas, os gentios do Velho Testamento, quanto as pessoas não cristãs. Nós somos escolhidos por Deus, Israel foi escolhido por Deus, receberam, conheciam os planos divinos e os aceitaram. As pessoas, os gentios, estavam inclusos dos planos divinos, porém não aceitaram, menosprezaram, desconheceram, desvalorizaram. O povo judeu foi escolhido por Deus e os gentios estavam inclusos neste plano de salvação. Todavia, eles não quiseram, não aceitaram, menosprezaram, desdenharam. Isso hoje também para nós que somos cristãos e aceitamos esse pacto, conhecemos esse pacto, tomamos essa decisão de seguir os princípios cristãos em nossas vidas. Muitos não fazem isso, o que traz muita incerteza e insegurança. Qual foi o resultado para os judeus? Qual é o resultado para os cristãos desse pacto, dessa aliança, de conhecer a Deus, de conhecer os princípios cristãos, de meditar diuturnamente nas promessas de Deus? O resultado é certeza, ousadia e paz. Aqueles que têm um pacto com Cristo receberam, por meio do Espírito Santo, por meio da palavra, foram regenerados, receberam o novo nascimento, passam a ter certeza, convicção, fé, esperança. E aí fala, anuncia e proclama Cristo com ousadia. E a paz reina no coração. Certa vez Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quais as consequências de não conhecer a Deus, não ter pacto com Deus, não ter aliança com Deus, não colocar no coração o propósito de seguir os ensinamentos do Senhor? É medo, incerteza e falta de paz. Este é um raio-x, conforme foi falado no texto bíblico, era um raio-x dos gentios, na época em que o texto foi escrito, que eles não tinham, viviam sob o medo, a incerteza e faltava-lhe a paz.
Este é um raio-x dos dias de hoje. O mundo não cristão, distanciado e rebelado contra Deus, vive o medo, vive a incerteza, a insegurança e a falta de paz. E principalmente nos dias de hoje, no mês de maio de 2020, ainda mais com as notícias da sociedade, com as más notícias, com as doenças que andam rodeando, com o Covid, o coronavírus, o mundo está apavorado, cheio de incertezas e falta a paz. Muitos estão entrando pelo caminho do suicídio, do desespero. Nós, porém, cristãos, temos as promessas de Deus. Promessas essas que foram cumpridas na época do Velho Testamento, na vida do povo judeu. Isso nos dá segurança e esperança de que essas mesmas promessas se cumprirão em nossas vidas. Portanto, nos darão ousadia e paz. Há uma grande consequência do distanciamento do Criador, do distanciamento de Deus. E há bons resultados para aqueles que confiam em Jesus Cristo. Passa a ter, então, ousadia para pregar, para anunciar, e a paz reina em nossos corações. Portanto, meus amados amigos, meus amados irmãos, diante do coronavírus, diante da sociedade conturbada e vivenciada em más notícias, predominantemente, que a paz de Cristo venha reinar no seu coração, no meu coração, que possamos nos motivarmos uns aos outros com esta fé e esta esperança, e essa paz reine no seu coração, no meu coração. Oremos nesse momento para encerrar esta lição. Maravilhoso Deus, suplico a Ti, em nome do Teu Filho Jesus, que essa mensagem de pacto, de aliança e de conhecimento em Cristo Jesus possa reinar em nossas vidas, em nossos corações, e a Tua esperança e a Tua paz reine cada vez mais na vida daqueles que estão Te servindo, glorificando o Teu nome. Que pedimos essas bênçãos, Senhor, em nome de Jesus.